Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma vez, uma terça-feira, sempre a partir das 21 horas, compartilhando com os amados irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Amém? A único Deus soberano, Senhor e Salvador de nossas vidas. Para nós é um privilégio maravilhoso poder nos comunicar com os amados irmãos agora e também depois, né? Que muitos veem essa live depois, mas o que importa é que a palavra do Senhor esteja sendo propagada, né? E o reino de Deus esteja sendo implantado na face da terra. A palavra de Deus é o maior e melhor alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, nós não podemos deixar de nos alimentar da palavra do Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, apenas um versículo, que é o versículo de número 6, meia dúzia. Diz assim a palavra do Senhor. Mas eu vou ler desde o 3, para que a gente possa entender, né, melhor a alegria, a satisfação, né, do apóstolo Paulo. Então, Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim, escreve assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria. Olha que bênção, né? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, a ligação do apóstolo Paulo com os filipenses era uma ligação de alegria. Alegria, né? Então, até na hora da oração, ele estava alegre, né? Por conta do trabalho, da cooperação, da participação, né, dos filipenses na propagação do Evangelho. Então, e aí ele chega, pela vossa comparação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E no versículo 6 ele diz, tendo por certo, né, com certeza isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar, ou aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, a obra de Cristo, né, na nossa vida, sendo aperfeiçoada através da presença do Espírito Santo de Deus. Então, aquele é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Hoje nós, no noticiário, nas redes sociais, né, nós vimos que o dia 31 de outubro, né, se comemora a data da reforma protestante, 31 de outubro. Né? Então a reforma protestante foi em 1517, parece, né? Então tem 500 e poucos anos, 505, 506 anos da reforma protestante. Né? E eu me pergunto, por que reforma? Por que reforma protestante? Porque Martinho Lutero, né? Aqui um pouquinho de história, né? Martinho Lutero era um membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele era um membro da igreja.
E ele, então, baseado na leitura da palavra, né, e tal, ele começou a questionar determinadas coisas da igreja lá naquela época. E então ele colocou lá no castelo, na porta lá do castelo, da igreja e tal, né, os 95 itens que ele considerava que estavam de acordo com a palavra e deveriam ser reformados pela igreja daquela época, né? Então, por que reforma? Porque, na verdade, tudo leva a crer que Martinho Lutero nunca quis sair da Igreja Católica, mas apenas queria fazer com que estas reformas, elas lograssem êxito. Então, você tem uma casa, né? Você tem uma casa. Então, quando você vê que necessita fazer uma obra e tal, você diz assim, vou reformar a minha casa. Então, quando se fala em reforma protestante, né, se fala em reformar, né, aquilo que já existe. Protestante porque protesta, é o protesto. Então, a ideia de Martinho Lutero, né, a princípio, tudo leva a crer que ele nunca queria sair da igreja, né? Ele queria apenas reformar aquela igreja, né? E alguns anos depois, veio um outro reformador chamado João Calvino, uns 20 e poucos anos depois, 30 anos depois, né? Então, João Calvino. Então, 1517, mais uns 30 anos, 1545, 47, João Calvino. João Calvino era um francês. Então, a ideia dele já foi, tudo leva a crer que já foi diferente. Porque, no caso, ele queria, nós não podemos considerar que, nesse caso, seria uma reforma. Porque reforma seria mudar, né, apenas alguma coisa daquilo que já existe. Mas no caso de Martinho Lutero, tudo leva a crer que a ideia era criar, né, criar algo novo, algo novo. Então eu às vezes questiono essa questão de reforma protestante. Reforma, o que reformar é você mudar alguma coisa, mas continuar aquilo que já existe, né? Como eu dei o exemplo da casa, né? Você não troca de casa para reformar, você reforma a sua casa. Então você está fazendo a sua casa, você faz um banheiro, você faz mais um quarto, você muda a cor da parede, né? Você troca uma janela, mas a casa continua a mesma. Então, eu creio que o ideal mesmo, né, seria que a gente pudesse falar em retorno e não em reforma. Retorno à casa antiga, ao prédio antigo, à construção antiga, que foi, né, a pedra angular, a pedra inaugurada por Cristo Jesus, a base da sua igreja, né? Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra onde todo edifício, né, quer dizer, toda a igreja, todo o reino de Deus na terra está apoiado nele. Então, ele é a base. Então, eu creio que melhor seria que a gente dissesse hoje, né, que hoje não é o dia da reforma protestante. Hoje é o dia do retorno ao início do verdadeiro evangelho que foi ensinado, que foi apreendido, que foi recebido, né, pelos primeiros cristãos, que depois, né, de uma certa forma,
começou a ser desvirtuado. Então, os cristãos, né, Roma, que dominava naquela época o Império Romano, não aceitava o cristianismo, perseguia. Mas no ano de 300, né, 300 e pouco, com o imperador Constantino, ele baixou um decreto dando liberdade aos cristãos de culto. E começou, inclusive, o cristianismo a se integrar no Império Romano. E no ano de 380, né? Um outro imperador, né? Teodócio, alguma coisa assim, ele oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, veja, nos primeiros anos, né, no primeiro século, a igreja foi perseguida, né, inclusive por Nero, matou milhares e milhares de cristãos. Né, e menos de 400 anos depois, a igreja do Senhor Jesus passou a ser a religião, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Né? Então, essa data de hoje, né, é muito simbólica, né? É muito simbólica para nós. Mas eu, no meu humilde, né, parecer, né, fico mais pensando que seria o ideal a gente tratar como um retorno e não uma reforma. Né? Retorno significa voltar ao primeiro, à primeira casa, ao primeiro prédio, à primeira habitação, né? E não tentar dar um cunho de reforma, né, a um prédio, a uma casa, a uma habitação que foi construída muito tempo depois. Né? Bem, a Bíblia está falando aqui, né, no versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Né? Então, aquele que começou, quer dizer, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que convence o homem, a mulher, né, da justiça, do juízo, do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Então, Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, né? Deus Pai está no céu, Deus Filho está sentado à sua direita, e ele disse, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que de mim vai testificar, ou seja, vai testemunhar. Então, o Deus que está conosco hoje, né, ele é o Espírito Santo, que ele está presente no mundo. Então, a Trindade se manifesta na terceira pessoa. Então, o Espírito Santo que está em mim, que está em você, né? Então, Deus Pai se manifesta através do Espírito Santo. Deus Filho se manifesta através do Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em nós se manifesta através desse mesmo. Porque ele é uma pessoa. E a grande função dele é construir. Construir o quê? Uma nova vida. Por que, nesse caso, nós não estamos sendo reformados? Nós temos que construir. Porque a Bíblia diz que quando eu e você aceitamos a Jesus, nós ali temos que morrer. Nós temos que morrer. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que é nascido da água, todo aquele que é nascido do Espírito, então, nós temos que morrer para esse mundo. Então, quando a gente morre, a gente nasce novamente para Cristo. Então,
é o novo nascimento. Foi o que Jesus disse para Nicodemo, né? Importa que você nasça de novo. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ali naquele momento, nós morremos em Cristo e passamos a viver uma nova vida em Cristo. Essa nova vida, ela tem que ser construída. Entendeu? Então, por isso que o Senhor Paulo está escrevendo aos Filipenses aqui. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ou seja, começou a construir, né, uma nova obra na sua vida, ele vai terminar até Jesus voltar. Ou, né, acabar a nossa vida aqui, o nosso tempo de vida, vamos nos encontrar com o Senhor, né? Então, o Espírito Santo, ele é o construtor. Ele é o construtor. E nós, né, nós precisamos deixar que o Espírito Santo construa essa nova vida em nós, né? Então, para isso, é necessário que eu abra o meu coração, que eu abra a minha mente e que eu me entregue totalmente ao Senhor, para que a obra inicial que foi feita na cruz do Calvário, ela tenha a sua continuidade. Então a Bíblia diz, crescendo, 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 até chegar à estatura do varão perfeito. Conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Então, nós estamos aqui sendo aperfeiçoados. Nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor através de uma nova construção de vida. Uma nova construção de vida. Por isso que Paulo, quando escreve, né, ele diz lá que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, eis que tudo se faz novo, né? Ou seja, as coisas novas vão sendo construídas na nossa vida, através de um novo pensamento, através de um novo sentimento, através de a renovação do nosso entendimento, para entender, para compreender, para interpretar da forma correta a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa construção, né, esse trabalho do Espírito Santo, ele pode ser mais facilitado ou menos facilitado, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não é um invasor, que Deus não é um tirano, que Deus não é um impositor. Não. Está lá escrito lá no livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Quer dizer, se você não abrir, ele não entra. Né? Então, eu tenho que dar a liberdade. Eu tenho que ter a vontade, né, de permitir ao Espírito Santo que faça essa obra na minha vida. A construção, né, desse altar, essa construção dessa nova vida em Cristo Jesus para glorificar o nome do Senhor. Então, é fundamental que para que esse aperfeiçoamento é necessário que eu e você tenhamos bem presente que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. É muito importante. A Bíblia diz, não sejais apenas ouvintes, mas sedes também praticantes.
é muito importante que eu ouça, aprenda, entenda e coloque em prática. Porque toda palavra de Deus, ela é boa, ela é eficaz, ela é para o meu bem, ela é para a construção deste novo ser que está sendo construído pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Só que a Bíblia diz, não é por força nem por violência. O Espírito Santo, a vontade que ele tem é construir, mas ele só fará isso em parceria comigo. Ou seja, eu tenho que dar liberdade ao Espírito, né, para que ele possa trabalhar na minha vida e no meu coração. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus, né? Então, eu tenho que ouvir e eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar em prática. Aí está um dos maiores dificultadores do reino de Deus na terra, que é a diferença entre ouvir e praticar. O que significa isso? Significa o seguinte, que nós ouvimos muito, e esse muito não significa que estamos ouvindo além do necessário, não. Estamos ouvindo muito e estamos ouvindo muito bem, só que nós, infelizmente, colocamos pouca coisa do muito que a gente ouve em prática. E isso faz com que a construção desse novo ser, né, ela demore, né? Então a obra demora. A obra, ela às vezes para. A obra, ela fica atrasada. Essa obra fica com defeito. Por quê? Porque se eu ouço e não coloco aquilo que eu ouvi em prática, e aquilo está vindo diretamente da palavra de Deus para a minha vida, e a Bíblia diz que toda a palavra de Deus, ela é boa, ela é eficaz, né? Ela tem o poder de transformar toda e qualquer situação, né? Então, a Bíblia diz que pela palavra de Deus, os mundos, eles subsistem, né? Então, a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida e tem que ser praticada, colocar em prática, né? Então, você ouve lá, né, a palavra de Deus, dizendo, olha, nessa circunstância, você tem que fazer assim, 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 assim. E aí você ouve aquela palavra, você ouviu o que você tem que fazer, mas quando chega na hora você não faz. Você não faz. O que acontece? Aquela obra ali fica parada. Aquela obra ali fica, né? Entendeu? Como se estivesse sem vida. E se a gente fosse levar assim de uma certa forma, assim, um pouquinho até mais profundo, a gente vai entender que toda pessoa que ouve a palavra, mas não coloca em prática, né, de uma certa forma é até uma certa desobediência. Né? Porque a palavra de Deus diz assim, vai pela esquerda, você vai pela direita. A palavra de Deus está dizendo, vai pela esquerda, você fica parado. A palavra de Deus diz, levanta, você fica sentado. Então, quando você ouve a palavra de Deus, né, você
de uma certa forma, eu e você perdemos um pouco a condição de reclamar, a condição de questionar determinadas coisas. Você entende isso? Você está entendendo? Por quê? Porque você está ouvindo. Então, você está ali no banco da igreja, você está aqui agora, você está ouvindo, está num lugar, né? Você está vendo a televisão, tal. Alguém chega e diz para você, olha, está escrito aqui na palavra de Deus, né? Que você tem que vigiar, que você tem que orar, que você tem que buscar o Senhor pelas madrugadas. Você ouviu. Ali a palavra de Deus está dizendo para você colocar em prática. O que é colocar em prática? Você ouviu aquilo ali e você vai colocar o dinamis, né? Você vai colocar, né, em movimento aquela palavra. Ah, pregador, pregadora mandou vigiar, mandou orar, mandou buscar o Senhor. Tá. Bem, está na palavra? Tá na palavra. Mas é assim mesmo, tá na palavra. O que eu vou fazer? Vou colocar em prática. Se eu não coloquei em prática, de uma certa forma, eu estou desobedecendo. Desobedecendo. Não uma ordem, porque quando alguém prega a palavra, não está dando ordem. Né? Não está dando ordem, mas está dando, né, uma oportunidade, né, de mostrar pela palavra do Senhor, né, que seria interessante que a gente pudesse cumprir, né, cumprir aquilo que está escrito, né, que está escrito. Então, é muito importante que o ouvir seja logo levado para a prática, né? Então, é aquela velha situação, né, em que tem gente que diz, né, ah, ele ouve, mas não escuta. Ele ouve, mas não escuta. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, escutar. Quando você ouve, só ouve, entra por aqui e sai por aqui, ó. Mas quando você ouve e escuta, então ele entra aqui e desce até o coração. E fica ali guardado, né? Fica guardado, entende? Então aquelas palavras que verdadeiramente você escutou, você ouviu e você escutou, que foram importantes, elas estão guardadas aí no seu coração. Há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 1000 anos. Está lá, guardada lá, porque você ouviu e escutou. Mas quando você só ouve, é como dizem por aí, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então é muito importante que na palavra do Senhor, né, a gente seja ouvinte e escutador. Que a gente ouça e escute. Porque aquele que ouve e aquele que escuta, aquele que ouve e além de ouvir, ele escuta, é exatamente aquele que a palavra de Deus diz que ele ouve e coloca em prática. Ele coloca em prática. Entendeu? A palavra do Senhor. Então, a obra de Deus, o Espírito Santo, né, como ele está falando aqui aos Filipenses, eu tenho certeza, né? Eu estou bem certo que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, né? Então, eu tenho que ter essa certeza de que eu sou uma pessoa que estou crescendo, né? Que estou melhorando. É claro que nós temos ainda um longo caminho, né, para percorrer. Temos que melhorar,
como diz aquele corinho, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no céu. Nunca, enquanto estivermos aqui nesse mundo, sempre temos que melhorar mais, mais e mais. Agora, nós não podemos fazer com que essa obra pare, né? Nós não podemos permitir que essa obra ela atrase, né? Entendeu? Ou seja, é a condição das pessoas, né, que estão há anos no Evangelho, né? Estão há anos no Evangelho, mas não constrói, não andam, não prosperam, não avançam, não alcançam. Essas coisas estão ligadas diretamente, né, àqueles que ouvem, mas não colocam em prática a palavra do Senhor, né? E, muitas das vezes, elas colocam a obra, né, para andar, para ser construída da forma incorreta. Não é da forma correta, né? Da forma correta, tem que ser da forma correta, para que a obra seja bem feita. Então, é bonito, né, quando você está construindo alguma coisa, quando você está reformando alguma coisa e saiu do seu jeitinho, né? Aí você diz assim, poxa, ficou legal, ficou bom, né? E tal. Mas quando não sai bem feita, né? Alguém até chega na sua casa e, bonito, né? Não gostei muito não, porque eu pedi ele para fazer assim e tal, aí ele botou do jeito, não sei o quê. A obra ficou com defeito, né? Então, meu irmão, minha irmã, né? Nós estamos sendo construídos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deixa ele continuar fazendo a sua obra. Permita o Espírito Santo que ele possa continuar fazendo, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele só quer o meu bem, ele só quer o seu bem, e ele quer que eu e você estejamos a qualquer momento prontos para nos encontrar com o nosso Deus. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Tanto é que se a gente pudesse, em qualquer situação, e até mesmo num cumprimento, alguém perguntar para mim e para você, como você está? Eu deveria responder, estou em obras. Estou em obras. Estou em obras, né? Como está escrito, estou fazendo uma grande obra, né? Lá em Esdras, Neemias, estou fazendo uma grande obra. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra na minha e na sua vida, porque tudo o que o Espírito Santo de Deus faz é grande. Agora, eu e você é que muitas das vezes transformamos essa grande obra numa obra pequena, por não permitir que ela seja feita de livre e espontânea vontade, que a gente muitas das vezes não dá toda a liberdade ao Espírito Santo de trabalhar na nossa vida. Então, o Espírito Santo ele tem essa grande tarefa determinada pelo Pai para fazer com que eu e você sejamos construídos, reconstruídos para uma grande obra, para que nós possamos nos encontrar com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que você seja um ouvinte e um praticante da palavra do Senhor. Que você ouça e escute tudo que Deus quer fazer na sua vida. E você pode ter certeza que você será rica e poderosamente abençoada pelo Senhor. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.
Estenda aqui a sua mão para mim, nós vamos orar, amém? Pedindo ao Senhor, né, para que Deus opere um grande milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você crê? Aleluia. Eterno Deus e Pai Celestial, te louvo, bendigo o teu santo nome. E te peço, Senhor, nesta noite, que os nossos corações estejam abertos, para que o Espírito Santo, Senhor, não tenha nenhuma dificuldade de fazer e continuar fazendo a tua boa obra na nossa vida. Ah, Senhor, que em tudo o teu nome seja glorificado. Para que o teu povo veja agora, Senhor, o teu amor, ó Deus, a tua bondade, a tua benevolência, Senhor, para com os teus filhos, Senhor, ó Deus, sempre nos socorrendo diante das nossas necessidades. Ah, Pai, estende as tuas mãos agora para operar um grande milagre na vida de cada um dos teus filhos agora, salvando, curando, libertando, abençoando, ó Senhor, operando milagres e maravilhas. Ah, Senhor, nós te abençoamos, meu irmão, minha irmã, com a bênção do Pai, com a bênção do Filho, com a bênção do Espírito Santo, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, seja curado, seja liberto, seja abençoado. A bênção que você está pedindo, a bênção que você está necessitando, que ela seja alcançada hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, então, a sua vida, te dê uma noite de paz, um restante de semana abençoado. Que o Senhor coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, depois, se você assim aprover, você entre lá, dê o seu like, se inscreva no canal. Daqui a pouco essa mensagem também estará no YouTube. Você pode compartilhar, né? Para que outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Então, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, uma noite de paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado, os irmãos, né, que estão participando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor.